Oi, gente, aqui quem fala é o Dr. Márcio Tanuri, sou o chefe do departamento médico do Flamengo, médico do UFC aqui no Brasil. Estiramento muscular. Então isso é um erro às vezes comum do público leigo de chamar de distensão ou de contratura, e o termo mais usado é o estiramento muscular. E o que é isso? É quando a fibra muscular, é quando o teu músculo recebe uma carga maior além do que ela consegue suportar, e o que acontece? Uma pequena ruptura. Então, o estiramento muscular, a gente pode classificar ele como leve, moderado e grave, ou normalmente grau 1, 2 e 3. Então, o que vai significar isso? Se for um grau 1, normalmente é simplesmente um edema muscular. Quando a gente fala que o jogador, que o atleta, que o praticante de atividade física teve um edema muscular, seria uma lesão, um estiramento grau 1, que ele tem edema, ele tem uma fadiga muscular, mas não tem ruptura das fibras. Quando você tem um estiramento grau 2, a gente tem pequena ruptura de fibra, a gente já tem um pouco de hematoma, mas não teve a ruptura total. Já uma lesão mais grave que o estiramento grau 1, porém é uma lesão com um prognóstico melhor do que o estiramento grau 3. E o estiramento grau 3 é uma lesão mais grave realmente, e é a ruptura total do músculo e às vezes com a desinserção dele. E o que a gente pode fazer para prevenir? Existem diversos fatores que podem causar uma lesão muscular, um estiramento, ou como vocês chamam de distensão ou contratura, principalmente pelo controle de carga. Existem fatores hormonais, metabólicos, nutricionais, mas um dos principais fatores é a questão biomecânica, que é a qualidade do movimento, é como você exerce esse movimento, como você exerce a tua prática esportiva, e o equilíbrio ou desequilíbrio muscular. Então, quando você tem um desequilíbrio muscular, uma musculatura um pouco mais forte do que outra, ou com a musculatura muito fraca para a atividade que você vai exercer, você pode ter esse estiramento muscular. E a gente vai estar falando aqui em outros vídeos também como prevenir isso e como tratar. Então, se você vai praticar uma atividade física, o ideal para você evitar essa lesão é que você antes faça uma avaliação com um médico da área, onde você avalia a sua biomecânica, como você realiza, como você executa esse movimento, que você possa estar avaliando o teu equilíbrio muscular, como é que está o teu músculo, porque durante a atividade física as exigências são diferentes, e que você faça um trabalho de reforço muscular, de treinamento de força, de treinamento ali de movimento, para você evitar isso. E, por incrível que pareça, os jogadores, os praticantes de fim de semana, que as pessoas acham que tem um risco menor de ter esse tipo de lesão, porque você faz menos uma vez por semana, é pior. Então, normalmente, o índice de lesão nesses atletas, nesses praticantes de fim de semana, é muito maior exatamente por eles não estarem preparados, por o músculo não estar preparado para isso. Outra coisa que favorece muito a isso é quando você tem treinos de uma intensidade muito alta, com pouco tempo para recuperação entre uma sessão e outra. Então, o que isso significa? Quando você dá um estímulo muscular, quando você treina, a tua fibra ela pode levar de 24, 48, 72 horas até 96 horas para se recuperar completamente. E se nesse período de recuperação você der um outro estímulo, um outro treinamento, um outro exercício muito intenso numa fibra que está se recuperando de um outro estímulo, isso pode causar uma lesão muscular, ou um estiramento, ou uma distensão, ou uma contratura, como vocês falam. O estiramento muscular, a lesão muscular, é a lesão mais comum na prática dos esportes. Tanto nos esportes de contato, tanto no futebol, que são os esportes onde eu atuo diretamente, como em vários outros esportes, no basquete, no vôlei, no tênis, é a nossa maior lesão, é a mais comum, é a que a gente vê mais. E a lesão muscular, por mais que seja a lesão mais frequente, é o que a gente vê mais no nosso dia a dia, é uma das lesões mais difíceis para a gente tratar. Por quê? Porque cada paciente reage de uma maneira diferente, e a gente já teve experiência aqui com vários atletas, é o nosso dia a dia, e atletas diferentes que têm o mesmo tipo de lesão, uns demoram muito mais tempo para se recuperar, outros demoram menos tempo. Então, a gente vai estar falando aqui em outro vídeo sobre o tratamento, sobre a recuperação. Eu vou dizer o prazo médio de cada lesão para que vocês entendam, mas não existe uma regra. Então, isso é um desafio para a gente, para o médico do esporte, que trabalha com lesão muscular no dia a dia, que
apesar de ser uma lesão bem frequente, bem comum, como ela se manifesta nos atletas, nos praticantes de atividade física é muito diferente. A gente já teve aqui, por exemplo, experiência com um atleta que surpreendeu a gente, que teve uma lesão muscular, até com uma gravidade muito grande, um grau 2 para 3, e esse paciente, por exemplo, não tinha clínica. Então, a gente descobriu porque ele estava com uma deformidade ali na musculatura e ele não tinha dor, não tinha clínica, apesar de estar com uma lesão, e uma lesão até considerada moderada, grave, que ele sofreu isso num jogo. Como a gente já teve ali, enfim, atletas com uma lesão um pouco menor e que demorou mais tempo do que a gente imaginava e que muitas das vezes o repouso, você alivia a dor, mas isso não significa que esse atleta esteja curado, que esse praticante de atividade física esteja pronto para voltar à tua prática de atividade física. Então, para quem gostou desse assunto aí, espero que a gente tenha tirado as dúvidas aí de vocês sobre o estiramento muscular, vulgarmente chamado de distensão ou de contratura. E se ficou alguma dúvida aí para vocês, vocês podem deixar os comentários no nosso canal, vocês podem mandar para a gente que a gente vai estar respondendo vocês sempre que possível. E se o assunto tiver sido interessante para vocês, a gente vai estar falando mais aqui semanalmente. Conto com vocês aqui no nosso novo canal do YouTube. E se inscreva no nosso canal que vocês vão receber as notificações e sempre que tiver um vídeo novo, toda semana vocês vão estar recebendo e vão poder estar acompanhando a gente sempre um assunto novo, sempre nessa área. Obrigado a todos.